Eu sou terapeuta SNT, Sistema Nefesh de Terapia. Trabalho com coach também, sou programador neurolinguístico e mais outros cursos que a gente vai agregando na área da terapia holística. E a primeira pergunta, que é a pergunta do tema que a gente se propôs a fazer, é o que faz o homem perder força? É difícil definir, né? Mas o que você percebe? Inúmeras coisas fazem o homem perder força. Dentro do consultório, a gente tinha começado aquela live na semana retrasada, a frustração com relação a um casamento, né? Eu até falar para você, o homem ele tem dois alicerces, né, que são mais explícitos no homem, que é a sua virilidade, a sua masculinidade e o dinheiro, porque ele primitivamente, né, durante milhões de anos, é o homem que trouxe o sustento para dentro de casa. Ele que caça. É ele que caça. E quando você tem uma geração, e essa geração, vamos dizer assim, cresceu com muita coisa na mão, né? Cresceu sem precisar sair para caçar, a hora que eles se veem no papel de caçador, há uma frustração enorme, porque eles não sabem buscar. E aí eles começam a se sentir menos homem, né? Uma vez, olha como as coisas elas estão interligadas. Uma vez se sentindo menos homem, ele se aproxima desta fêmea, tá bom? Feministas, cuidado, é só uma expressão. Ele se aproxima dessa fêmea e a fêmea espera algo desse macho. Espera que ele possa dar segurança para a prole, ela espera que ele possa trazer o sustento, ele possa se posicionar como homem, mas ele não foi treinado para isso. E é nessa hora que ela também começa a cobrar. E aí as palavras e a expectativa, porque a mulher tem toda a expectativa, todos nós temos. A mulher teve aquela expectativa com o casamento. E quando ela encontra esse homem que não dá nada disso para ela, ela vai ter uma reação. E esta reação da mulher acaba por frustrar ainda mais esse homem. Então aí isso acaba girando, porque ele não sabe como sair. Ele casou para ter o apoio de uma mulher, teoricamente. Ele vai ter o apoio da mulher e a mulher não apoia. E ela passa a ser o macho da relação, em algumas vezes, ou uma criança histérica em casa, né? Gritando com esse homem o tempo inteiro. Aí é o caos instalado. É interessante falar disso que você acabou de falar, porque as crianças elas vão aparecer. Quando a gente tem fatores externos, como uma panela de pressão, o que aparece? Aparece a minha criança. Como é que foi a minha criança? A minha criança teve muita coisa na mão, teve muita facilidade. E são duas crianças casando. Por quê? Porque na hora da pressão, o que emerge são as minhas lembranças, as minhas memórias infantis. Aí eu quero um pai e uma mãe, né? Não quero um marido ou uma esposa. Aí vira um outro caso. E por outro lado, o homem quer. E o homem quer mais coisa. O homem quer uma amante, né, daquelas bem quentes. Ele quer uma professora, ele quer uma mãe para entregar a cueca dobrada para ele. Ele quer uma cozinheira, ele quer uma faxineira, ele quer encontrar a casa uma conselheira, ele quer uma psicóloga, ele quer tudo isso. E você não vai para o casamento para encontrar isso, né? Lamento informar homens, a fase da criança, a fase dessa busca pela identidade, na fase adulta já deveria ter passado, já deveria ter terminado isso, né? E como nenhum e nem outro estão preparados para esse tipo de coisa, dá no quê? Dá no divórcio. E dá numa sequência de filhos de divórcio que também ficam mais enfraquecidos ainda. É um caos, gente. Olha, a gente está aqui fazendo um trabalho também para reestruturar as famílias, né? Exatamente. Ninguém salva ninguém, mas é um caminho que a gente encontra para poder ajudar um pouquinho mais as pessoas a se estruturarem e melhorarem um pouquinho de vida, né? A Ellen, ela é consteladora, eu também sou consteladora, só que eu trabalho com bonecos, né? E a gente tem mais ou menos a mesma formação. A gente meio que trilha por caminhos diferentes, mas para conseguir o mesmo objetivo, né? As técnicas, elas variam um pouco. O que me foi perguntado bastante ontem, é como que a sistêmica pode ajudar esse tipo de homem que chega fragilizado, como que essa constelação pode ajudar a esse homem a olhar para dentro dele e fazer com que ele possa sair dessa condição que ele não vê, porque quem está sobre essa condição não consegue enxergar a saída. Ele vai dizer que eu sou assim mesmo,
Ou a culpa é da minha mulher. A culpa é da minha mulher. A culpa é do meu pai, da minha mãe. Geralmente, meu pai e minha mãe que me criou assim. Em consultório, só para levantar essa bola para você. Em consultório, eu tenho 2 tipos de homens que chegam com esse tipo de perturbação. O primeiro, ele recebeu muita coisa dos pais, não teve que brigar por nada, e ali ele se acomoda, ele fica por ali. O outro teve a mesma condição, só que ele está frustrado, porque dentro dele ele queria ser esse caçador. E aí ele diz assim: o grande problema de eu ser assim foram os meus pais. Os meus pais me protegeram demais e hoje eu não sei fazer as coisas. Né? E também tem aqueles pais que abandonaram, que ficaram, mas essa daí já é uma outra linha. É uma outra linha. A sistêmica, ela trabalha com a versão de que nós precisamos basicamente honrar pai e mãe. Aí vamos tentar definir o que é honrar pai e mãe. Primeira coisa, honrar pai e mãe não é ficar grudado na barra da saia da mãe, nem na barba do pai. Honrar pai e mãe não é fazer o que o pai e a mãe querem que você faça. Honrar pai e mãe não é cumprir o mesmo destino do seu pai e da sua mãe. O que é honrar pai e mãe? Eu, como filho, entendi que meu pai e minha mãe fizeram o melhor para mim, me deram a vida, me deram educação, a que eles puderam dar, me deram comida, me cuidaram quando eu estava doente, me levaram para a escola, me deram as condições básicas para minha sobrevivência. A partir do momento que eu entendo que eu tive o básico quando criança, o resto é comigo. Eu já tenho força suficiente, nutrição suficiente para correr atrás da minha vida. No caso dos homens, o que acontece muito são os filhinhos das mamães. Eles ficam presos na barra da saia da mãe porque ele julga o pai. Ele considera o pai uma pessoa assim, assado, e isso distancia esse homem do pai, que é com quem ele tem que ter força da energia masculina para seguir para a vida. O que a energia masculina faz na gente? Faz você ganhar dinheiro, você tem autoestima para ganhar dinheiro, autoconfiança, e faz você ser o caçador das mulheres, que as mulheres querem. Que os homens hoje estão sendo considerados fracos, não pouquíssimos caçadores, né? Homens muito frágeis. Então, se o homem vai para a esfera do pai, ele adquire essa força, essa virilidade, que potencializa tanto ele como financeiro, quanto macho da casa, quanto líder de um empreendimento, quanto um bom gestor, quanto um bom empreendedor. Ele tem essa capacidade de liderança, porque ele adquire do pai coragem, racionalidade, impulso de ir para a vida, essa força que faz o homem ir para frente, né? E no caso das mulheres, elas vão para a esfera da mãe para aprender a ter energia feminina. Só que o que a gente percebe? Tem muito mais filhinhas de papais e filhinhos de mamãe. Aí é uma inversão total. A gente tem homens muito femininos, não estou dizendo gays, mas homens femininos, e mulheres muito machos. Aí eles casam, os papéis estão completamente invertidos. Essa mulher passa a vida inteira falando que o homem dela é um homem mais caseiro, mais feminino, e a mulher passa a vida inteira ouvindo do homem que ela é uma mulher muito macho. Então, aí está o papel da inversão. Uma outra questão muito comum é que, como eu disse, né, você não precisa ser o que o seu pai foi. Se seu pai foi zelador de um prédio, isso não significa que a vida que o seu pai escolheu para ele é a mesma que você vai escolher para você. Porém, você precisa honrar o caminho que seu pai já fez. Essa luta toda que ele fez, que ele deixou isso tudo pronto, para você não passar por isso novamente. A mesma coisa quando os pais têm altos cargos. Se você teve um pai que foi médico, um grande engenheiro, você não precisa seguir o mesmo caminho do seu pai. Os militares, por exemplo, né, que são militares de carreira, você pode se liberar. Se seu pai se casou muito cedo, não significa que você tem que casar cedo, mas a gente não percebe isso conscientemente. A gente fica preso nisso inconscientemente e daí a pessoa não vai para frente. Ela até tenta ir, mas como ela tem uma memória de uma frustração lá de trás ou de um padrão lá atrás, algo acontece na vida dela que ou o emprego não dá certo, ou essa viagem de ir para fora do país não dá certo. Ele tem uma autossabotagem, que é uma lealdade ao padrão paterno. Homens, por exemplo, muito agressivos, muito patriarcais, né? Às vezes o neto, ele não é tão patriarcal desse jeito, mas ele não entende que ele não precisa ser patriarcal. Existe uma ordem no inconsciente dele para que ele seja leal aos pais. Porque se ele for desleal, ele tem a sensação de despertencer àquela ancestral.